Boa tarde, segunda-feira, 4 de setembro de 2023, agora são 12:02. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Posto de combustível deverá indenizar jovem atingida por jato de gasolina. Firmado termo de cooperação entre o TJMG e o Tribunal de Justiça da Paraíba. CNJ ajusta normas para cotas raciais em concurso para magistratura e serventias. Acompanhe uma reportagem sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que completa 3 anos de vigência no Brasil. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. Posto de combustível deverá indenizar jovem atingida por jato de gasolina. Danilo Baião. Uma criança será indenizada por um posto de gasolina no valor de R$3.000 por causa de um jato de gasolina que ela recebeu no rosto. No dia 17 de julho de 2021, ela estava no carro com a mãe quando parou no posto de gasolina para abastecer e ela recebeu um jato de gasolina no rosto. Depois disso, ela teve que ser levada imediatamente ao hospital com ataque epilético. Por causa disso, a menina, representada pela genitora, ajuizou ação contra o posto pleiteando indenização por danos morais, o que foi negado pelo juiz de primeira instância. Segundo o magistrado, não há provas da relação entre o ataque epilético e o jato de gasolina recebido no rosto. Diante dessa decisão, ela recorreu ao tribunal. O relator da apelação, desembargador Cavalcante Mota, da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, modificou a decisão. Segundo o magistrado, os efeitos tóxicos da gasolina, neste caso, seria muito mais agudo em idosos e crianças. Por isso, ela sofreu danos passíveis de indenização. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Danilo Baião. O TJMG promove nesta segunda-feira o Seminário Internacional Brasil e Itália, o Direito Privado e o Processo na Contemporaneidade. O evento, na modalidade presencial, será realizado no auditório do Tribunal Pleno, na sede do TJMG em Belo Horizonte. O seminário, que vai reunir magistrados, servidores e assessores do TJMG e do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, tem o objetivo de identificar os instrumentos de controle de atos societários abusivos de acordo com a justiça brasileira e italiana. Firmado termo de cooperação entre o TJMG e o Tribunal de Justiça da Paraíba. Informações com Denise Guimarães. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça da Paraíba assinaram um acordo de cooperação com o objetivo de concentrar todas as ações de natureza coletiva em tramitação ou a serem ajuizadas contra o Grupo Empresarial 123 Milhas na 15ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte. O documento firmado entre os dois tribunais foi assinado pelo primeiro vice-presidente do TJMG, desembargador Alberto Vilas Boas, presidente da Comissão Gestora do Núcleo e Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas e membro do Núcleo de Cooperação Judiciária, pelo presidente do TJPB, desembargador João Benedito da Silva, e pela juíza titular da 9ª Vara Civil de Campina Grande, Andréa Dantas Ximenes. Além de garantia da segurança jurídica, o agrupamento em ação coletiva possibilita maior fluidez, celeridade e eficácia à prestação jurisdicional, além de evitar decisões divergentes em relação aos casos de ajuizamentos de ações contra a 123 Milhas. De acordo com o termo de cooperação, a celebração da cooperação judiciária vai viabilizar a avaliação com abrangência nacional à luz de precedentes qualificados firmados pelo Superior Tribunal de Justiça da possibilidade e necessidade de suspensão das milhares de ações individuais já ajuizadas nos diversos tribunais brasileiros, cujo procedimento pode colocar em risco o princípio da igualdade e sobrecarregar o sistema de justiça.
A juíza auxiliar da primeira vice-presidência, Mônica Silveira Vieira, fala sobre a importância do acordo. Esse termo já celebrado do Tribunal de Justiça de Minas da Paraíba, nós esperamos que seja apenas o primeiro, nós temos mais 4 em negociação, usando dos poderes e deveres estabelecidos no artigo 69 seguinte do Código de Processo Civil, celebrando atos de cooperação judiciária entre si para evitar atraso, suscitação de conflitos de competência, dias e dias, talvez até meses e meses de discussões sobre qual ação deve prevalecer, conflitos, atrasos, e se unindo, discutindo, agilizando, fazendo alinhamentos para juntar todos esses processos, se possível, para que todas essas petições, todas essas postulações sejam reunidas em um processo só, e para que haja um posterior alinhamento de juízos para se encontrar a melhor solução para essa grande conflituosidade que se estabeleceu no caso. No dia 29 de agosto, a empresa apresentou um pedido de recuperação judicial na primeira vara empresarial de Belo Horizonte e foi aceito pela Justiça. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. A seguir, CNJ ajusta normas para cotas raciais em concurso para magistratura e serventias. E mais, acompanham a reportagem sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que completa 3 anos de vigência no Brasil. Voltamos em instantes. Abertas as inscrições para o primeiro mutirão de reconhecimento de paternidade do Sejusc de Santa Luzia. Detalhes com Cristina Mara. O projeto oferece o reconhecimento de paternidade ou maternidade biológicos ou socioafetivos, com a realização dos procedimentos necessários em cada caso, inclusive com exames gratuitos de DNA. Os interessados devem preencher o formulário eletrônico e providenciar a documentação necessária para o atendimento. Somente poderão ser atendidos os casos em que os filhos não têm o nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento e que pelo menos uma das partes interessadas tenha residência em Santa Luzia. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 22 de setembro. O mutirão será realizado no dia 27 de setembro, no primeiro andar do Fórum de Santa Luzia, que fica na Avenida das Indústrias, 210, na Vila Olga. Informações pelo telefone prefixo 31 3478 7269. Vou repetir, prefixo 31 3478 7269. Há link disponível do formulário de inscrição no portal do TJMG, tjmg.jus.br. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Cristina Mara. CNJ ajusta normas para cotas raciais em concursos para magistratura e serventias. Renê Almeida. O plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou ajustes nas resoluções que tratam das cotas raciais nos concursos de serventias extrajudiciais e do Judiciário. As alterações foram feitas no funcionamento das comissões de heteroidentificação e na definição de notas mínimas. As modificações nas resoluções do CNJ foram solicitadas pela Associação Nacional da Advocacia Negra em ação no Supremo Tribunal Federal. Segundo a entidade, nos concursos para cartórios extrajudiciais, o dispositivo questionado estabelecia a nota mínima na primeira fase exclusivamente para os candidatos cotistas, o que não ocorria em relação aos candidatos da ampla concorrência. Essa sistemática poderia gerar distorções nos concursos dessa natureza. Nesse sentido, o CNJ suprimiu da redação a menção à nota mínima 6, mantendo a previsão de que é vedado o estabelecimento de nota de corte ou qualquer espécie de cláusula de barreira para os candidatos negros na prova objetiva seletiva. A mudança deve ser aplicada, inclusive, para os concursos em andamento. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. A Lei Geral de Proteção de Dados completa neste mês de setembro 3 anos de vigência no Brasil. Acompanhe a reportagem sobre a importância da lei diante do crescimento dos crimes cibernéticos, produzidas pela repórter Kátia Matos. Os crimes cibernéticos tiveram um crescimento expressivo a partir de 2020. Só em Minas Gerais, o número cresceu 55,9% se comparado com o ano anterior.
Em 2020, foram registrados mais de 59 mil crimes cibernéticos e, em 2019, cerca de 38 mil. Em 2021, o número continuou crescendo. Houve um aumento de 21% em relação a 2020. Foram quase 72 mil crimes. Em 2022, mais uma alta, cerca de 15% em relação ao ano anterior. O número se aproximou de 79 mil. E neste ano, os crimes cibernéticos em Minas Gerais podem dobrar em comparação a 2020. De janeiro a julho, já foram registrados cerca de 50 mil crimes. A diarista Sandra Moreira da Silva foi uma das vítimas. Ela disse que teve as redes sociais invadidas e clonadas. Os invasores tiveram acesso aos dados pessoais e usaram o perfil dela para aplicar golpes. Descobri que eles tinham vinculado minha conta no Facebook, estava dando golpe nas pessoas também nesse Facebook, que eu não sei de quem é. Eu já não tinha como fazer mais nada, que eu não tinha acesso à minha conta e fiquei com a sensação de potência total. O mais difícil é que eles conseguem vincular outras contas no Instagram da gente. E aí eles pegam as fotos da gente e fazem outros Facebook e continuam dando golpe na frente. No Brasil, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, entrou em vigor em 18 de setembro de 2020. A lei foi criada para proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade de cada um. A LGPD determina como deve ser o tratamento de dados pessoais em meio físico ou digital de pessoas físicas ou jurídicas. Quem detém as informações tem a responsabilidade de garantir a segurança e evitar possíveis invasões. Quem explica é a chefe da Divisão de Crimes Cibernéticos e Defesa do Consumidor da Polícia Civil, Cristiana Gambassi Angelini. Assim que você começa a preencher em algum site, você vê uma mensagem. Aquela mensagem aceito fala sobre o tratamento dos dados. Ela está falando exatamente da LGPD. A partir de então, a empresa ela tem obrigação de cuidar dos dados que você colocou e ela tem obrigação de não passar os seus dados para outras pessoas. A delegada Cristiana Angelini orienta também para os cuidados que cada pessoa deve ter na hora de disponibilizar os dados pessoais. Se eu não faço no mundo real, se eu na fila de um banco, eu não vou dar meus dados para uma pessoa, né? Ou na fila de um cinema, eu não vou passar meu CPF nem meu telefone para uma pessoa que está atrás de mim numa fila. Eu não vou fazer isso no meio virtual. Essa é a premissa que todos deveriam adotar e que ajudaria muitas pessoas a não cair nos golpes. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a política de proteção de dados pessoais está disponível no portal do tribunal. Na página, tem todas as informações de como os dados são tratados. A política descreve as práticas usadas em meio físico ou digital. O gerente do Centro de Governança de Dados e Segurança da Informação Pessoal, Giovanni Vilaça, explica como é o tratamento de dados no TJMG. A pergunta é, eu estou utilizando esse dado pessoal para quê? Qual é a finalidade? Eu preciso realmente usar esse dado pessoal? Ele não está excessivo? E se eu não vou utilizar, é preferível não coletar. No portal do TJMG é possível ter acesso à cartilha com todas as informações sobre a LGPD em linguagem simples e acessível. O endereço é tjmg.jus.br. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Kátia Matos. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube na íntegra e com imagens direto do estúdio aqui da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o Tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas e acompanhe também o Jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 18h. Uma boa tarde para você, até amanhã.